Bom, e a gente vem aqui para o Brasil, a gente fala agora de uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendeu o Banco Central depois do anúncio do aumento da taxa básica de juros ontem. A Selic subiu 1 ponto percentual e a gente tem agora para acompanhar justamente a fala do ministro da Fazenda hoje. Na última reunião de dezembro, ainda a última sob a presidência do antigo presidente do Banco Central, que vou lembrar, o antigo presidente do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro e ficou 2 anos além do mandato do Bolsonaro, né? Na presidência do Banco Central, você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que você assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justificando, né, esse posicionamento do Comitê de Política Monetária do Banco Central, presidido por um ex-integrante da equipe dele, né, uma indicação do presidente Lula, Gabriel Galípolo. A Juliana Rosa está aqui no nosso estúdio para comentar essa decisão do Copom de ontem, já esperada, né, Ju? Exatamente. A gente já falava, né, que o Banco Uhum. Central tinha avisado que faria mais 2 aumentos de juros, janeiro e março. Portanto, a novidade era a sinalização além de março. Boa tarde para Boa você, tarde. Ana. Boa tarde aqui para o Edu. Boa tarde para o nosso Tarde. ouvinte, telespectador. Então, a novidade foi essa. Assim, o que o juro ia subir, todo mundo já sabia. A taxa básica de juros, a Selic, subiu de 13,25 para 14,25, taxa que é referência para todas as outras taxas do sistema financeiro, portanto, encarece mais o crédito. A gente já vê o crédito mais caro e mais difícil para você pegar crédito pessoal, para financiar veículo, compra de casa própria. E o Banco Central agora sinalizando que vai fazer pelo menos mais um aumento. Então, não parou por aí. O Banco Central fala que em maio, que é a próxima reunião, terá mais um aumento numa menor magnitude, ele fala. Então, é menos de 1 ponto percentual, que foi o aumento de agora, menos de 1 ponto, ou 0,75 ou Uhum. 0,5, até 0,25 está Quem dentro aí, sabe? né, da É. menor magnitude. E por que o Banco Central precisa dar uma dose tão forte de juros? Ele coloca no comunicado o seguinte: ele vê que a inflação continua subindo, mesmo com a economia desacelerando, e vê as expectativas futuras de inflação subindo também. Porque, por que isso é importante? Porque a gente sabe que a inflação não cai de uma hora para outra. Então, está alta agora, mas eu estou vendo que, pelo andar da carruagem, daqui a pouco ela vai desacelerar. E as contas do Banco Central mostram que nem no final de 2026 a inflação vai estar na meta do governo, que é 3%, vai estar em torno de 4%. Então ele fala: vou precisar aumentar um pouco mais a dose para que a inflação, quando chegar nesse horizonte mais longo, ela vá caminhando para mais perto de 3% ali no segundo semestre de 2026, que é o cálculo que o Banco Central vai olhando dessa trajetória. E por que a inflação está demorando a cair? Porque a economia ainda está muito aquecida. Uhum. Então, é a discussão que a gente vem falando aqui. Os números já mostram já um arrefecimento, teve queda de compras do comércio, queda da indústria, da produção da indústria, teve queda no consumo de serviços, né, restaurante, a gente vem acompanhando isso. Porém, o próprio Banco Central fala que ainda são sinais incipientes, ele escreve isso. Então, ele vê que ainda não dá para dizer que essa, na verdade, é a grande questão no momento. Uhum. Vai ser Tanto uma por tendência. tanto porque, num processo de mudança de ciclo, a gente vinha num processo de aceleração, agora a gente vai entrar num processo de desaceleração. Não é claro, nunca é claro qual é o ritmo, porque o agro, por exemplo, o agronegócio está super forte Uhum. ainda. Então, ele sustenta a economia e ajuda também os outros segmentos, porque segura a renda, ajuda a parte de serviços, transporte, armazenagem, e ninguém sabe exatamente qual é o ritmo dessa desaceleração. Tem previsões que apontam que a gente pode crescer esse ano ainda mais de 2,5%. Então, um crescimento forte, com desemprego baixo e, além disso, a questão das medidas de estímulo à economia. Também o Banco Central coloca isso. Olha,
temos que olhar com cautela. Ele não fala especificamente, mas o governo liberou o saque aniversário do FGTS, que deve colocar aí uns 12 bilhões na economia, deve virar consumo. Teve o consignado privado com taxas menores, que é bom, mas... Começa a valer amanhã até, né? Exatamente. Amanhã que começa a contratação do consignado. Exato. Esse consignado tem contas apontando que é 50 bi de injeção de recursos na economia. Então, assim, qual é o ritmo e o quanto que o Banco Central precisa ficar segurando o juro para poder fazer a inflação ceder? Cenas dos próximos capítulos a gente vai acompanhar junto da Juliana Rosa aqui Entre Nós. Fica com a gente para se despedir? Vamos nessa? Vamos. A gente tá encerrando o Entre Nós, a nossa cantar? primeira hora. Não, sem cantar. Só para dar tchau. O Entre Nós vai ficando por aqui, a Rede Band News se desfaz. Volta às 6, não é da coisa, com o Reinaldo Azevedo. Obrigado pela sua companhia. No rádio a gente continua na nossa segunda hora juntos. Obrigado pela companhia, Frumento. Obrigado, viu, Renan? E amanhã a Adriana Araújo está de volta. Obrigado, Tchau, Ju. Tchau, obrigada. Valeu, até mais.